Todas as vezes que eu participo do congresso aqui em Londrina, aqui nesse acampamento, eu vejo a graça de Deus. A graça de Deus é coisa que se vê. Eu quero contar para vocês, de início, uma das mais tristes experiências da minha vida pastoral. Se não me engano, foi na década de 90. Se eu estou enganado, a Nésia pode me corrigir. Eu morava em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, e um dia de manhã chegou à minha casa um pastor lá da igreja, da quarta igreja presbiteriana de Taguatinga, Anderson Martins Rios, e o pastor Antônio Puxaí. E me convidaram para ir com eles, me intimaram para ir com eles até a cidade de Anápolis, para fazer uma visita. E prontamente entrei no carro e fui com eles. No caminho eu fiquei sabendo que aquela visita era uma conversa com um pedófilo. Um pastor pedófilo. Esse pastor havia abusado de sua netinha, me parece de 8 a 9 anos de idade. Em lá chegando, fomos ao hotel onde estava hospedado aquele pastor. Preparamos lá numa sala à parte, uma mesa com 4 cadeiras, e nos assentamos, e o pastor Puxaí começou com uma oração. Ele orou, depois abriu a sua Bíblia e começou a falar com aquele pastor. Eu percebi que a conversa do pastor Puxaí com aquele homem ele estava recebendo de uma maneira tão fria que parecia jogar água nas costas de pato. Parece que as palavras não entravam. Aquele homem de caráter frio, indiferente, ouvindo as palavras do pastor Puxaí. E naquele momento, eu me coloquei no lugar daquele homem, daquele pedófilo. Eu me coloquei no lugar dele. E eu pensei que, se tudo o que ele havia feito, se fosse eu que tivesse feito. E me deu uma crise de choro. Eu tive que sair da mesa e fui para um lugar à parte. Mas eu vi naquele instante, naquela hora, o confronto da graça de Deus com o miserável. Eu vi como Deus compadece do desgraçado. E nem sempre há correspondência por parte do homem. Naquele dia, eu tive uma experiência profunda com a graça e a misericórdia de Deus. Deus buscando, Deus querendo amparar, querendo colocar no colo o desgraçado. E nem sempre este corresponde.
pensando nisso, eu escolhi o texto para lermos nesta manhã, 1 Pedro 5:10. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Ora, o Deus de toda a graça, veja bem, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, que em Cristo vos chamou, nos chamou, me chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Observem que esse texto não deixou nada para você fazer. Ele fez tudo. Meus amados, graça é a causa primária do sistema universal. Não há dúvida. Tudo o que existe é pela graça misericordiosa de Deus. Tudo o que existe, do começo ao fim, é pela graça misericordiosa de Deus. Quando olhamos ao nosso redor, quando contemplamos o universo, quando contemplamos a natureza, nada mais vemos senão a graça de Deus. Porque graça é algo que se vê. E não há dúvida de que a salvação do homem não depende de igreja, não depende de pastor, não depende de batismo. Tudo é pela graça. Deus já fez tudo. Por isso, tudo o que existe, eu não me canso de repetir, tudo que existe merece o nome de graça. Nada neste universo, nada neste mundo pode escapar da misericordiosa graça de Deus, da benevolência de Deus. De noite, o universo transmite a sua silenciosa sinfonia de louvor e adoração ao Deus de toda a graça. Foi por isso que o salmista escreveu lá no Salmo 19, versículo 1 a 4. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia,
E uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem palavras, nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Parafraseando a última parte desse texto, eu diria: por toda a terra se vê a sua graça. Por toda a terra se vê a sua graça, sem palavras, até aos confins do mundo. Meus amados, a graça não é privilégio dos bons. Não é privilégio só de algumas pessoas. Ela foi dada a todos, sem nenhuma discriminação. Foi por isso que o apóstolo Paulo fez questão de escrever isto: Deus não faz acepção de pessoas. Por isso, os perversos, os depravados, os miseráveis, os excluídos, os pecadores malvados, todos em geral são beneficiados com a sublime e graciosa graça de Deus. Não há nada neste mundo que escape à graça maravilhosa de Deus. Nesse sentido, Paulo escreveu em Romanos 5:20: sobreveio a lei para que abundasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso não significa que estamos recebendo ordens para pecar, mas está dizendo que o maior desgraçado deste mundo pode ser alcançado pela misericordiosa graça de Deus. Deus sempre tem mais a dar, sem esperar nada em troca. Me lembro das palavras de Eliseu, a viúva de Sarepta: porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará. A graça não falta, não se esgota, não acaba em tempo nenhum. O Evangelho da graça, o Evangelho que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo, é o Evangelho das insondáveis riquezas da graça. Tudo que somos é pela graça. Tudo o que não somos é pela graça. Tudo que fazemos é pela graça. Tudo que não fazemos é pela graça. E a graça não necessita do auxílio humano
de nenhum favor humano, de nenhum esforço humano para que ela se torne eficaz. É verdade. A sua eficácia está nela mesma. As suas insondáveis riquezas estão nela mesma. A fé, o arrependimento, o perdão, a regeneração, a santificação, a vida eterna, tudo emanam da graça de Deus. Aleluia. Foi por isso que Maria, em seu cântico, enfatizou a graça, dizendo: a sua misericórdia vai de geração a geração. Não tem fim. A misericórdia, a palavra misericórdia, indica o tratamento de Deus para com a miséria humana. Eu escrevi aqui um singelo poema do que Deus fez comigo, do que a graça fez comigo. O Deus de toda a graça em Cristo me acolheu. Fui liberto e resgatado da morte e da perdição. Um pervertido e desgraçado pecador, como eu, estava morto no pecado. Hoje tenho a salvação. Eu era cego, agora vejo. Era perdido e fui achado. Em Cristo achei abrigo, acolhimento e proteção. Estava preso e fui liberto, doente e fui curado. Em Cristo tenho paz, tenho vida e salvação. Tudo em Cristo. Nada dependeu da minha miserabilidade. O homem, repito, não precisa fazer nada para obter o favor de Deus. Se houvesse um jeito, o sacrifício de Cristo seria nulo. Se houvesse um jeito do homem fazer alguma coisa para obter o favor de Deus, o sacrifício de Cristo seria nulo. Mas não tem. O homem não tem como fazer nada para obter o favor de Deus. Por isso, enquanto a religião dos humanistas exibe os santarrões, exibe os puros, exibe os melhores, exibe os vencedores, o Evangelho da Graça acolhe os recusados, os perdidos, os falidos, os desgraçados, os miseráveis. Eu pergunto: há algo melhor nessa vida do que a graça de Deus manifestada por meio de Cristo, que veio nos resgatar da nossa miserabilidade? Nada. Nada pode. A graça não tem preconceito, a graça não discrimina, a graça não condena, ela abriga, ela ampara, ela protege, ela sustenta, ela segura na mão para não cair. Ela tem compaixão, ela tem misericórdia.
isso não há para onde você fugir, a não ser aos braços da graça. Max Lucado disse uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte: Deus não fecha os olhos aos nossos pecados, nem compromete seu perdão de santidade e justiça. Ele não ignora a nossa rebelião, nem afrouxa suas exigências. Em vez de rejeitar nossos pecados, ele os assume, sentenciando a si próprio. E termina dizendo: Deus é santo, pecado ainda é pecado, e nós somos redimidos. Amém. Lá em Valparaíso, eu vi um carroceiro sendo preso porque estava maltratando o cavalo que puxava a carroça. Se aqui em Londrina tiver o serviço de proteção aos animais e vocês denunciam o pastor Humberto lá, ele que colocou um animal doente aqui na frente. O rei Davi matou Urias com a maior crueldade. Além de assassino, o rei Davi era adúltero, mentiroso, injusto, infiel, traidor. Era um homem da mais pior estirpe. Deus enviou o profeta Natan a Davi, requerendo justiça. Davi reconheceu seus pecados, arrependeu-se e fez a seguinte confissão: pequei contra o Senhor. Meus amados, a graça divina aceitou a confissão de Davi, perdoou e fez dele o homem segundo o coração de Deus. A graça redime, a graça liberta, a graça cura, a graça salva os pecadores e a graça busca o pior miserável. Moisés matou o egípcio e o enterrou na areia e fugiu para Midian. Deus foi ao encontro de Moisés no deserto e fez dele o homem mais manso da terra. Esta é a obra da graça, de transformar miseráveis. A prova disso está em mim, na minha vida. Eu louvo a Deus porque a graça me aceitou, a graça perdoa, a graça regenera, a graça ampara e a graça nos segura para não cair. O Evangelho
da graça, meus amados, é o Evangelho da vida de Cristo em nós. É o tesouro de maior valor que o Senhor nos deu por meio de Cristo. É a boa nova que veio do céu por meio de Cristo para nos libertar, para nos fortificar, para nos fundamentar e para nos dar a vida eterna. Por isso, o mundo carece de graça. Precisamos ainda mais proclamar com urgência a sua grandeza, a sua beleza, a sua eficiência, para que ela se torne conhecida neste mundo de religiosidade, conhecida neste mundo de humanismo, conhecida neste mundo frio, neste mundo desumano, neste mundo cruel, marcado pela religião, pela idolatria, pelas injustiças e pelas guerras. A graça precisa ser anunciada. Às vezes nós nos preocupamos muito com certos pontos doutrinários e desprezamos completamente a palavra da graça, que deve ser anunciada, deve ser pregada e deve ser reconhecida. Foi pela graça de Deus que fomos levados à cruz de Cristo pela fé, para fazer morrer a nossa velha natureza. A cruz de Cristo é a manifestação da graça de Deus para conosco. Vamos repetir mais uma vez esse versículo de Pedro. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, de firmar, de fortificar, de fundamentar. Portanto, seja a Ele o domínio e a glória para os séculos dos séculos. Pastor, sou obrigado a interromper por aqui, porque a voz não está dando mais. Amém. Glória a Deus. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.